bom dia, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, levando a nossa mensagem do Evangelho no dia a dia. Lembrando novamente, nós estamos na 20ª semana do Tempo Comum. E hoje, quinta-feira, dia 24 de agosto, a gente vai refletir a partir do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 45 até 51. Novamente, lembrando que a gente sai do Evangelho de Mateus para João, porque hoje, quinta-feira, nós celebramos na igreja São Bartolomeu Apóstolo. E a narrativa do Evangelho. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também nos profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, ao celebrarmos São Bartolomeu, ele é identificado com Natanael. E quem lhe apresentou Jesus foi o apóstolo Filipe, que acrescentou: Jesus vem de Nazaré. Essa informação deu margem para algum atrito na conversa. O preconceito de Natanael contra quem era de Nazaré, afinal de contas pode vir alguma coisa boa de lá. A simpatia de Jesus, que fez um grande elogio referente à autenticidade dele, e o desconcerto, mas também a certeza de Natanael, reconhecendo estar diante de pessoa extraordinária. Tanto é que Natanael diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, cativado por Jesus, Natanael ele se torna seu apóstolo e, obviamente, um grande entusiasta pregador do Evangelho. O Evangelho referente a São Bartolomeu mostra exatamente o quê? Que Jesus supera todos os preconceitos. Supera os preconceitos porque Jesus, ele conhece o coração da pessoa. Ele via exatamente que Natanael tinha um coração bom. Estava buscando conhecer Jesus. Fazer uma experiência, nós diríamos hoje, fazer uma experiência profunda de encontro com Deus. Tanto é que a narrativa diz que Natanael era um homem que procurava a verdade. E a sua inteligência, ela se abre ao mistério que se revela. É o que também se verificará quando da primeira aparição de Jesus ressuscitado. Então, da procura, aqui acho que está o grande itinerário que o Evangelho quer nos mostrar. Que da procura se passa a fé. Jesus reconhece isso. Natanael estava à procura. E, ao se encontrar com Jesus, reconhece: Rabi, tu és o Filho de Deus. Acredita. Então, passa a fé. Por isso que este apóstolo é um ícone daquilo que nós falamos hoje, do verdadeiro crente, que, iluminado pela palavra, ele aprofunda a sua capacidade visiva interior e que, pela fé, reconhece em Jesus o Salvador esperado. Então, para nós aqui há
assim, é um espelho, onde que nós podemos olhar e dizer assim, aqui está um caminho que nós precisamos seguir, de procurar, encontrar e professarmos a nossa fé em Jesus o Salvador. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas, no dia 25 de agosto, nós vamos rezar e refletir a partir do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 34 até 40. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. E então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Veja, eu sempre costumo dizer, cada vez que eu leio esse trecho, que aqui está condensada a síntese da fé cristã, da vida cristã. Para mostrar que tudo está interligado. Não há separação entre, assim, Deus e ser humano. Amar a Deus, buscar a Deus e não buscar o ser humano. Não é possível isso. É um só e grande mandamento: amar a Deus, amar o ser humano. É importante dizer que nós tivemos vários embates de Jesus. Há poucos dias, um trecho anterior a esse, nós ouvimos sobre aquela interrogação, novamente para pegar Jesus em contradição, sobre a questão do tributo, se é lícito ou não pagar o tributo a César. Também ouvimos há poucos dias sobre a questão sobre a ressurreição dos mortos, que sempre eram colocadas pelos saduceus, que eram poderosos, tinham muitas posses, e entram em cena os fariseus, os doutores e os observantes agora. E estes, então os fariseus, os doutores e os observantes, perguntam para Jesus, novamente para experimentar ele, sobre o maior mandamento. Qual é o maior mandamento da lei? A gente pode dizer assim, numa linguagem, estavam como que perdidos numa floresta de leis, tantas leis, um emaranhado de leis, e que aparentemente eles queriam saber qual o princípio supremo que tudo justifica e unifica. Mas eles eram, no fundo, movidos por uma intenção que não era justa. Queriam interrogar Jesus para pegá-lo em contradição, para experimentar Jesus. Tinham resumido as muitas leis da Torá, vocês recordam isso? Eram 613 preceitos, 365 proibições, 248 mandamentos positivos. Quem é que poderia viver tudo isso? Impossível observar. Mas, ainda assim, fazia sentido procurar saber qual é o maior mandamento. Qual é o maior mandamento da lei? E na sua resposta, Jesus não se coloca na lógica da hierarquia dos mandamentos. Ele vai direto à essência da lei, orientando exatamente para o princípio que a inspira e para também a disposição interior com que deve ser observada. Qual é o princípio de tudo? O amor. E, eu digo assim, o amor na sua dupla vertente, isto é, amor a Deus e amor para com o próximo. Então, Jesus, ele se refere, quando ele dá essa resposta, lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, onde que lá está descrito, onde que são sublinhadas a totalidade, a intensidade e a autenticidade do amor a Deus. Lá diz assim:
amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Porém, Jesus o que ele faz? Ao lado de retomar aquilo que está lá no Antigo Testamento. Então, ao lado do amor a Deus e ao mesmo nível, Jesus coloca o amor ao próximo. Isso é fundamental para nós hoje. Aliás, desde para sempre. Porque não se podem separar as duas dimensões do mandamento que sintetiza toda a lei e os profetas. Não existe, me basta amar a Deus e eu ser indiferente às pessoas. Ser violento, ser intolerante, ser injusto. Então, Jesus coloca no mesmo patamar, no mesmo nível, os dois mandamentos, como que se fosse um só. Aqui está para nós também a essência da vida cristã. Buscarmos amar a Deus, mas da mesma forma como Deus nos ama e nós amamos a Deus, nós também devemos amar as pessoas, fazer o bem, sermos presença afetiva e efetiva na vida das pessoas, como Deus é uma presença efetiva e afetiva na nossa vida. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, concluindo assim o itinerário de reflexão dessa 20ª semana do Tempo Comum, dia 26 de agosto, a gente reza, reflete com o Evangelho de Mateus, o capítulo 23, versículos de 1 até 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos das Escrituras, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O Evangelho, que tem uma densidade espiritual muito forte para a gente concluir esse nosso itinerário da 20ª semana do Tempo Comum. Nesse texto que nós vamos então escutar no sábado, eu digo assim que atinge o auge, a polêmica entre Jesus e os escribas e os fariseus, que vem já acontecendo desde o capítulo 21. Dirigindo-se diretamente à multidão e aos discípulos, Jesus ele previne os discípulos e também a multidão contra o perigo que o Evangelho sempre corre na história. Qual é o perigo? A discrepância entre o dizer e o fazer, entre o ensinamento e o testemunho. Jesus não tem a intenção de colocar peso, fardo sobre as pessoas, ou então confundir doutrinas. O que Jesus quer é apenas denunciar a hipocrisia, ou seja, a interpretação e a prática aberrantes de uma doutrina em si correta, mas que não era colocada em prática, não era vivida pelos fariseus, pelos escribas. Era tudo de boca para fora. Tudo de boca para fora. O coração estava longe. Então os fariseus e os escribas, eles como que se apoderaram da autoridade de ensinar. Eles legislaram para os outros, mas eles não cumprem o que dizem. Mandam os outros fazerem. Pelo contrário,
diz o Evangelho, tudo o que fazem é com o fim de se tornarem notados pelos homens. Tudo o que eles fazem é para aparecer, ter lugar de honra, destaque, estar nos primeiros, na primeira fila, tudo para ser reconhecido, para ser notado, para buscar uma recompensa. Lendo esse Evangelho, a gente poderia perguntar o seguinte, então, o que fazer? O que fazer? Ora, o final do Evangelho nos dá o caminho do que devemos fazer. Jesus, ele fala para os seus discípulos e também para a multidão que nós devemos assumir atitudes de humildade e não buscar títulos nem postos de honra. Eu tenho consciência de que isso cria conflitos na nossa vida pessoal, porque, no fundo, todos nós gostamos, de sermos reconhecidos por aquilo que nós realizamos. Nós buscamos honras, destaques. No entanto, o Evangelho diz que nós temos que assumir atitudes de humildade. Talvez o caminho seja isso. Independente de qual serviço nós temos, aonde nós trabalhamos, com quem nós trabalhamos, o cargo que eu ocupo, como que a gente assume esse posto, esse serviço, no espírito do serviço e da humildade. Esse é o grande desafio, o grande convite que o Evangelho nos faz. Aliás, na comunidade de Jesus, todos nós devemos nos apresentar e viver com esse espírito do serviço. Por quê? Porque o maior, como diz o Evangelho, o maior de vocês será aquele que presta serviço aos outros. É interessante aqui perceber que há uma mudança de tom, porque nos versículos, mais para os versículos finais, Jesus ele passa a usar o vós. Para quê? Para interpelar diretamente os seus discípulos de ontem e nós hoje. Porque o que ele vai dizer lá? Não deixeis que vos chame de guias. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Então ele sempre está assim, direcionando a palavra agora diretamente aos seus discípulos, para que eles assumam essa atitude do despojamento, da humildade, do serviço. Por quê? Porque a verdadeira grandeza dos cristãos está em ser pequeno, e a verdadeira glória em ser humilde. Os títulos, as honras, são relativos, porque só é o vosso mestre e um só é o vosso Pai. Com essa reflexão a gente conclui, caros irmãos e irmãs, esse nosso itinerário semanal. Nós vamos nos encontrar então na próxima semana, na segunda-feira, neste mesmo horário, iniciando esse novo ciclo de reflexões da 21ª semana do Tempo Comum. Desejo a vocês toda a paz, todo o bem, com a intercessão de Santo Antônio. Paz e bem.